Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco das eleições na Nigéria, presidenciais, que acabam de acontecer e que parece-me que é essa boa notícia, não resultaram em desacato e violência, como acontece tantas vezes. Apesar disso, os opositores dizem que querem contestar nos tribunais os resultados das eleições. Como é que vê toda esta questão na Nigéria, embaixador? Sendo certo que a Nigéria é neste momento um importante aliado de vários países da União Europeia, uma vez que é um dos países que veio substituir o gás que deixou de vir da Rússia. A Nigéria é um grande país africano, é talvez o mais importante país africano, um grande produtor de petróleo. É um país com 210 milhões de habitantes. Digamos, sempre que se fala da possibilidade de haver um país africano para ser membro permanente do Conselho de Segurança, quase sempre se fala na Nigéria. Falou-se noutras alturas também do Egito e da África do Sul, mas a Nigéria é o país mais óbvio. E é uma democracia. É uma democracia com grandes defeitos, com grandes dificuldades e com atravessada por um grau de corrupção muito grande. É um país muito atravessado pela corrupção, mas que tem tido alguma, eu diria, alguma estabilidade no plano político ao longo dos anos, particularmente dada por dois grandes partidos que se alternam no poder. E, começando pelo fim, o resultado final desta eleição aponta para a vitória de uma personalidade, eu vou ler o nome com cuidado, Bola Tinubu, que vem do principal partido, do partido que já estava no poder, o Partido Progressista. Essas eleições, ele teve 36% de votos, depois o segundo partido teve 26%, creio eu, depois o outro teve 19%, e há uma contestação relativamente a isto. Os observadores internacionais dividem-se relativamente a isto. Os Estados Unidos, curiosamente, imediatamente reconheceram o resultado eleitoral. Os Estados Unidos, neste momento, estão a ser muito rápidos para a sustentação da estabilidade. Já fizeram isso no Brasil, praticamente Exatamente. depois da vitória de Lula da Silva, por uma margem, aliás, muito mais pequena do que aquela que aconteceu na Nigéria. A Nigéria é um país com graves problemas. eh, Já não ouvimos falar há uns meses esta parte, mas falou-se muito no Boko Haram, que era um grupo islamista no nordeste da Nigéria, que provocou graves dissídios. A Nigéria é um país que, desde a sua criação, no fundo, tem problemas. Nós assistimos sempre que esta questão do petróleo e a circunstância de ser um país muito rico, embora 2/3 da população vivam com menos de $2 por dia, 2/3 da população vivam com menos de $2 por dia, mas é um país muito rico. Portanto, nós lembramos, quem se lembra, quem tem os cabelos mais brancos, lembra-se da história do Biafra e da secessão do Biafra, que era a zona mais petrolífera, com o apoio de países ocidentais, entre os quais Portugal, na altura, porque o Biafra dava jeito para a política colonial portuguesa, e a Nigéria está sempre sob tensão, sendo um país muito grande, está sempre sob uma grande tensão. É o país mais importante da Organização da Unidade Africana. A Organização da Unidade Africana substituiu, peço desculpa, da União Africana, peço desculpa, que substituiu a antiga Organização da Unidade Africana. É um complexo de 55 países, onde a Nigéria tem um papel central, vital. E por isso mesmo, como o António disse, é um grande interlocutor do mundo ocidental, até porque tem combustíveis fósseis que são importantes para o mundo ocidental, até para nós, Portugal, onde parte da nossa abastecimento em matéria de gás é da Nigéria. Quase 50%, se não Exatamente. superior. E é particular tendo em conta que nós temos, por virtude da crise que já aqui falámos, entre a Argélia e Marrocos, nós temos problemas com o abastecimento do gás argelino. Este gás nigeriano é absolutamente fundamental. Nestas eleições, o que é que nós verificamos? Verificamos que a Nigéria é um país que vive sob um ambiente político, digamos, malsão, com um mal-estar profundo, as pessoas, há graves problemas. Eu li aqui há tempos um artigo a dizer das pessoas que na Nigéria têm eletricidade 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, são uma minoria privilegiada. Quer dizer, nós temos que olhar um bocadinho para isto. Às vezes nós na Europa não temos esta noção do que isto é.
A Nigéria, nestes 200 e tal milhões de habitantes, houve 93 milhões que votaram. E desses 93 milhões, 40% são jovens até aos 35 anos. Esses jovens, em princípio, iam votar para um candidato, ou votaram maioritariamente, muitos deles, para um candidato que ficou em terceiro lugar, que vinha de um partido um bocadinho fora do sistema. Eh, Era alguém que estava no segundo partido do sistema, mas que ficou, que chama-se Obi, e que teve, eu disse há pouco 19, não, ele teve 25% dos votos, e era um candidato da juventude, e era um candidato que trazia ideias novas, em particular, trazia uma postura anticorrupção. E a postura anticorrupção é uma postura, digamos, das novas gerações nigerianas, porque acham que os dois grandes partidos estão marcados pela corrupção. Eh, e isso, as estatísticas internacionais também não negam isto. Portanto, como eu digo, o resultado, de certa maneira, conforta o status quo, a manutenção do status quo. Como o António referiu, não suscitou nenhum, nenhuma, nenhum movimento militar ou qualquer tipo de golpe de Estado. E nós temos que perceber que nos últimos 10 anos houve 27 golpes de Estado em África, dois deles com bastante sucesso no Mali e no Burkina Faso, mas o exército nigeriano provavelmente está suficientemente almofadado sob o ponto de vista de interesses e de condições de vida e de funcionamento e que não o levam, pelo menos nesta fase, a ter nenhuma tentação mais, mais ativa no plano político. E por isso mesmo não se esperam grandes mudanças na Nigéria. E esta é a síntese, digamos, que eu faria destas eleições presidenciais. Parece-lhe, embaixador, que está na altura da União Europeia, nomeadamente a União Europeia, até porque tem laços profundos e muito antigos com a África, de alguma forma alterar a sua postura, como me parece que o presidente francês Emmanuel Macron está a tentar fazer. Ele acaba de realizar uma viagem à África, onde passou inclusivamente por Angola, de alguma forma explicando que os velhos tempos eh, do ex-colonialismo, pós-colonial, vamos dizer a coisa assim, francesa, estão acabados e é preciso encontrar uma outra forma de Europa, os povos que eram os colonos, lidarem com as suas antigas colónias. Parece-lhe que é necessária esta mudança? Eu, quando António estava a dizer essa frase, quase que fiquei tentada a acabá-la de outra maneira, que é, dado que o velho maneira de fazer colonialismo já acabou, é preciso criar novas maneiras de fazer neocolonialismo. Macron teve, aliás, um clash muito forte com o presidente em Kinshasa, na República Democrática do Congo, que é público, aliás, é uma coisa muito rara. Na conferência de imprensa tiveram uma acrochagem entre os dois. Eh, Macron, António, não representa a União Europeia em matéria de pensamento para a África. Vamos ser claros. A União Europeia tem ciclos no seu interesse pelo exterior. Teve o ciclo do Mediterrâneo, aquela altura da Conferência de Barcelona, 1995, a estratégia para o Mediterrâneo. Depois teve o ciclo da América Latina, as questões do apoio ao Mercosul, da relação com o Grupo do Rio, o Grupo de São José, o interesse pelo Brasil, o interesse pela ligação com o México, os acordos estratégicos com o México. Depois tem a Ásia, as relações com a ASEAN, etc. E agora tem a guerra. E que dentro da União Europeia, neste momento, a União Europeia está a olhar muito mais para o seu umbigo do que olhar para fora. E é muito difícil, mesmo para os países nos quais a França se inclui, e Portugal se inclui, e a Espanha se inclui, e a Itália se inclui, que olham muito para a expansão, digamos, da mensagem da União Europeia para o exterior. Esses países não são hoje capazes, vamos ser claros, não são hoje capazes de determinar uma mudança da política da União Europeia que signifique uma atitude face ao exterior diferente daquela que hoje exige. A União Europeia está hoje concentrada no leste. Está concentrada no leste por causa da Estónia, da Letónia, da Lituânia, da Polónia, da Eslováquia, da Bulgária, da Roménia. Está a olhar para a Rússia. Rússia, Rússia, Rússia. E, portanto, a capacidade da União Europeia de mobilizar recursos, porque nas relações externas da União Europeia, António, é preciso dinheiro. Não vale a pena pensar que é só decisão de política. Não, é preciso Claro, dinheiro, é preciso investimento, é preciso levar os empresários.
E hoje em dia a União Europeia só tem recursos para esta sua prioridade essencial, que é a prioridade de segurança a leste. Eu não estou muito otimista relativamente às relações externas da União Europeia e, em particular, à capacidade, que aliás é bem-vinda, na mensagem do Presidente Macron, de conseguir fazer infletir a União Europeia, nomeadamente para a África, que é o continente do futuro, vamos ser claros. E relativamente ao qual a Europa tem que, mesmo em matéria de migrações, o que se passa hoje em matéria das migrações para a Europa, de que nós vemos estas tragédias, como agora recentemente aconteceu na costa italiana, mas que se vê na travessia do Mar da Mancha, na chegada ao Reino Unido, etc., tem a ver essencialmente com o não desenvolvimento da África, em particular da África subsaariana, que faz com que essas pessoas tentem encontrar na Europa a resolução para os problemas da sua vida. No tempo em que eu andei nessas questões de cooperação para o desenvolvimento, dizia-se que as televisões por satélite eram as culpadas das grandes migrações para a Europa. Isto é, quando os africanos do centro da África começaram a ver o bem-estar na União Europeia, o bem-estar dos países europeus, e começaram a perceber que é ali que a gente pode ir buscar dinheiro, porque com qualquer dinheiro que se ganha ali, nós mudamos a nossa vida em casa e mudamos a vida das nossas famílias. E aquela gente faz sacrifícios extraordinários para atravessar centenas, milhares de quilómetros até chegar à costa, de onde são explorados por traficantes em barcos em condições miseráveis. Muitos morrem na travessia do Mediterrâneo, porque, de facto, não há hoje uma política de absorção de imigrantes, de refugiados económicos, no fundo, porque também não há políticas europeias dessa matéria. E cada país tem uma leitura diferente dessa sua situação. Claro, talvez seja um tema que possamos vir a abordar no próximo programa, nomeadamente no que tem a ver com as decisões do Reino Unido sobre nesta área. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a acompanhar aquilo que foi dito no podcast da Arte da Guerra, que está nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.